Samora, eu gosto muito dele, mas ele faleceu. Ele já não pode decidir isto. Lá onde está ele não tem capacidade de decisão. Quando vamos ao cemitério, não podemos decidir aqui. Como é que vamos decidir e o que vamos decidir? Há uma coisa que eu creio que se deve decidir. É a descentralização da qual sempre se fala. Fala-se, e em vez de descentralizar, centralizamos sempre mais. A questão dos secretários de Estado deve ser bem analisada. E que o governador eleito nas províncias deve ser bem eleito, e ele também deve mandar e não deve ser moleque do secretário-geral, do diretor-geral ou como secretário de Estado. Não está bem isso aí. Isso aí é capaz de criar desunião dentro da Frelimo e depois também fora. Por quê? Na questão da eleição dos secretários ou gerais, desculpa, como se chama aquilo ali? Secretário-geral, secretário de Estado, a discussão que se diz aí é que o procedimento que nós fazemos eletivo é um procedimento que deve ser corrigido, que muitas vezes não é claro. Então, vamos falar disto depois das festas. Temos que ser enérgicos e ver isso. E o que foi eleito agora, que o escolhemos, Chapo, presidente Chapo, tem uma tarefa que é grande, mas também teremos que deixar ele governar. E como é que se deixa ele governar? Também dando a ele espaço para escolher pessoas que ele acha que o vão ajudar. E não dizermos sempre, para salvar a tradição, 60% tem que ficar não sei quem, ou quem, ou quem. Ó. Por último. Muito obrigado, padre. Última coisa, peço desculpa. Desculpe. Esses estudos africanos, ele faleceu no avião. Os falecidos, eu também vou falecer daqui a nada, que tenho 86 anos. Bom, os falecidos podem rezar por nós lá para cima, mas não ajudam, não fazem nada, temos que fazer nós. Vocês, agora, em vez de analisar o passado, analisem o presente e digam claro, aconselhem ao presidente Chapo, olha, faz isto aqui, faz isto aqui, faz isso. Mas claro, ele depois, se tem energia, se tem capacidade, e vai fazer. E sejamos solidários, protegê-lo nesse sentido, ajudá-lo a governar. Muito obrigado. Daniel Chapo está a ser manipulado pela Frelimo. É isso que nós conseguimos ver neste vídeo, um veterano da Frelimo que fala aqui de alguns pontos interessantes. Neste vídeo nós conseguimos ver que as decisões da Frelimo ainda estão centralizadas naqueles que são os antigos combatentes, e isso pode ser um empecilho para que Daniel Chapo possa implementar as suas ideias, né? Porque vamos imaginar, se Daniel Chapo chega com uma ideia na mesa e a Frelimo diz não, essa ideia não é boa. Por quê? Tem que agradar os mais velhos. E nós já percebemos que os mais velhos da Frelimo não estão a favor do povo. Mas eu gostaria de vos fazer prestar atenção. Outro ponto que foi conversado aqui foi a questão dos secretários de Estado nas províncias. Não faz sentido ter um secretário de Estado nas províncias. São muitos cargos de liderança para uma única província. Se nós já temos o governador provincial,
é suficiente. Os outros têm que estar abaixo do governador provincial, porque o secretário do partido já sobrepõe aquilo que é o próprio governador, percebem? Torna-se uma coisa mais complicada, ok? Porque aí já não sabe quem vai obedecer, porque vamos supor que o governador tome uma decisão que é necessária para a própria província, mas ele se sente impedido pelo próprio secretário daquela província. Então, aí já é uma questão, porque nós sabemos que o Partido Frelimo é um partido que controla o país, né, de certa forma. Então, o secretário, uma vez que é do partido, será que ele não é sobrepor o poder do governador? Porque nós partimos do pressuposto que o governador também faz parte do partido. E dentro do partido, quem é maior que o governador? O secretário. O secretário é maior do que o governador. Esse é o pressuposto dentro do partido. Então, se os dois fazem parte do mesmo partido, estão na mesma província, a hierarquia já não faz sentido. Uma boa explicação, uma excelente explicação. E uma das coisas também que é criticado muito no governo Daniel Chapo é essa falta de identidade que existe no seu governo. Muitas pessoas ainda não têm clareza das ideias que Daniel Chapo está a trazer para Moçambique. E qual é o real plano que ele quer seguir? Qual é a ideia de Daniel Chapo? Muitos moçambicanos perguntam isso e não têm essa noção. Por isso que é importante se conhecer a identidade. Nós sabemos que os moçambicanos, muitos estão revoltados porque acreditam que o desejo nas urnas não foi respeitado. Tudo bem, mas nesse momento nós estamos a partir do pressuposto que quem é o presidente, né? Quem está a comandar os cofres, quem está a comandar, quem é o executivo do país, o líder do executivo é o próprio Daniel Chapo. Então, se ele não consegue implementar as suas ideias, vai terminar esse mandato sem conhecer aquilo que é o real Daniel Chapo. Eu acredito que no mandato de Filipe Nyusi ele tinha mais autonomia em relação, porque eu acredito que os presidentes que passaram as pastas, como Armando Emílio Guebuza e João Guedes Sano, talvez se intrometiam menos. Mas nós também temos que entender qual é o contexto em que Daniel Chapo chega a ser candidato à presidência da Frelimo. Houve naquele congresso da Frelimo no ano passado que aconteceu algo inédito. A Frelimo sempre escolheu seu candidato anos antes. 1 ano, 2 anos, meses pelo menos no mínimo, mas Daniel Chapo foram alguns meses e ele só foi conhecido naquele curto espaço de tempo, o que não acontecia, o que já mostrava que existia muitos conflitos dentro da própria Frelimo e não se sabia exatamente quem seria o líder para o partido nas eleições de 2024. O que também pesou muito na hora da eleição. Nós sabemos muito bem que a popularidade de Daniel Chapo em relação a Venâncio Mondlane naquele momento não estava lá muito grande, porque ele era novo. As pessoas só conheciam pelo fato dele ter sido governador de Inhambane. Depois também pesou aquela questão de nós vamos distribuir o poder do país, então centro, norte e sul tem que sair uma pessoa do centro para governar, e nesse caso foi Daniel Chapo, que foi governador da Frelimo, governador de Inhambane. Então, essas todas as coisas, esses todos os dizeres, nos fazem chegar a um consenso. Que as decisões, na sua maior parte, na Frelimo, não partem daquele que está à frente, mas partem talvez do comitê político ou daqueles que são mais velhos. Porque nós sabemos que isso é cultural. Em Moçambique acontece muito, os mais velhos dizem que sempre tem razão. Mas é necessário haver essa disrupção, essa descontinuidade para que se possa continuar de forma diferente. Muito bem dito, o presente é que deve ser a referência neste momento. O que aconteceu no passado, ficou no passado. Deve ser para aprendermos, mas não podemos repetir os erros que foram cometidos no passado. Depois vão chegar alguém no comentário a dizer você está a defender a Frelimo, você é um frelimista. Não, eu não sou frelimista e não sou a favor de estamos a idolatrar políticos. Eu sempre falo isso nas minhas filosofias. O que deve saber é que nós devemos fazer uma análise crítica, nós devemos pensar neste momento que quem toma as decisões, felizmente ou infelizmente, agradando ou não agradando, é o Daniel Chapo. Então ele deve ter a sua identidade. E eu quero acreditar que, tendo a sua identidade, é aí onde vamos conhecer quem realmente é Daniel Chapo. E muitas pessoas reclamam nessa falta de atitude, neste momento, nessa demora em tomada de decisões que está a acontecer por parte da Frelimo. Por quê? Olhem só o tempo que ele levou para nomear os seus ministros, o tempo que ele levou para estruturar o seu governo e qual é a filosofia de governo. Vai se governar com muito mais cargos, com menos cargos. Não se entende muito o que é isso exatamente. Então, são situações que
devem ser estudadas, devem ser olhadas de perto e etc. O que nós queremos aqui, como canal, etc. Já estou a limpar uma poeira aqui já, mas tudo bem. O que nós devemos olhar aqui como moçambicanos é o país a desenvolver. O país deve desenvolver. Eu acho que o ator Venâncio Mondlane, se eu fosse Daniel Chapo, eu colocava ele ao meu lado como conselheiro, como alguém que de certa forma tem um cargo influente no Estado. Porque Venâncio Mondlane é alguém que tem uma capacidade de análise, tem uma capacidade de perceber problemas como ninguém tem em Moçambique. Ele é muito técnico, sabe quais são os problemas, ele já mostrou isso em várias lives, recentemente nas lives da análise dos 50 anos da Frelimo, aliás, 50 anos da independência de Moçambique, nós conseguimos notar isso. É incrível. Perdão. Então nós temos que pegar esse tipo de pessoas preparadas para poder aproximar aquilo que é a Moçambique e desenvolver. O que se quer em Moçambique é parar com a discórdia, parar com a questão da problematização, parar com essas questões básicas que nós sempre estamos a discutir e começar a mostrar ação. Eu acho que nesses 50 anos de independência já deu para perceber qual é o real problema de Moçambique. Então não há necessidade de estar sempre vamos ter que estudar, fazer estudo. Os estudos já deveriam ter sido feitos já há muito tempo. Nós sabemos já há muito tempo que a gestão salarial não está a ser boa. Nós sabemos há muito tempo que os médicos não recebem o devido salário, as horas extras não são pagas desde não sei há quantos mandatos. Então são problemas que já sabemos. Nós temos que sentar na mesa, discutir as melhores soluções possíveis. Nós sabemos muito bem que o setor da educação não está a dar um feedback, não está a tirar alunos com qualidade técnica, qualidade naquilo que diz que é respeito à oratória. Os alunos do ensino básico saem sem ler ou compreender aquilo que leem. Então são problemas que devem se sentar e já feita esta análise, nós temos muitos recursos, temos o Instituto Nacional de Estatísticas, temos o próprio aparelho do Estado, tem o próprio Ministério da Educação e etc. Estes problemas já estão na mesa e são conhecidos. O que deve se fazer é parar-se, olhar para o problema e pensar-se na solução. Esse é o melhor caminho para Moçambique chegar à frente. Mas o que você acha? Coloque nos comentários. Será que Daniel Chapo, com essa autonomia, tomando as decisões como ele quiser, sem se preocupar com os mais velhos da Frelimo, ele poderia ter uma postura diferente ou simplesmente é balela? Isso não vai mudar aquilo que é a realidade. Coloque nos comentários a sua opinião. Não esqueça que o lema do canal é Olhar África em uma perspectiva africana. Tchau!